Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da província brasileira Clélia Merloni. Sou irmã Ivani Ravazoli, apóstola do Sagrado Coração de Jesus, mas eu não estou sozinha nessa. Aqui comigo tem a irmã Elenir Ravazoli, que é minha irmã, e também a irmã Ilza. E elas estarão partilhando um pouquinho conosco a sua caminhada vocacional. Lembrando que neste ano nós estamos celebrando 125 anos da presença do nosso Instituto em terras brasileiras. Então, irmã Elenir, minha irmã, o seu testemunho vocacional, a sua caminhada. Bom, minha vocação surgiu quando eu tinha, posso dizer, 8 anos, que o professor perguntou na sala de aula o que eu queria ser quando crescesse, né? Então, eu disse que queria ser catequista. Era meu sonho, porque eu via meu pai falando com as pessoas sobre Deus, lendo a palavra de Deus. Nesse tempo, lá na comunidade, ainda não tinha sacerdote, então a comunidade se reunia para escutar nos domingos a palavra de Deus. E meu pai, como ele já tinha sido catequista e congregado mariano, então ele também fazia isso na comunidade, de ler a palavra de Deus e explicar. Então, eu achava isso muito bonito, eu gostava assim, das coisas de Deus, de falar de Deus para as pessoas. E creio que aí foi crescendo minha vocação. Mas depois eu não sabia que... E depois, uma vez que passou por lá umas irmãs, até meus irmãos lá, familiares, falou, então você não quer ser irmã? E era minha irmã, na verdade, que falava que queria estudar para freira, ela dizia, né? E eu nunca tinha falado isso, eu até nem passava isso pela minha cabeça. Mas depois, uma outra ocasião, passou por lá as apóstolas. E ela fez a irmã Lícia Reginato, e ela fez uma palestra de manhã na celebração da palavra, ela falou sobre o profeta Jeremias. E me tocou, me chamou a atenção. Depois convidou de tarde todas as jovens para participar de um encontro vocacional, né? Um encontro com as jovens, ela queria falar sobre vocação. Então, elas reuniram e... tinha também uma formanda junto, que é a irmã Maria Socorro, que era postulante nessa época. Ela inscreveu as outras jovens que queriam ser irmãs e perguntou, mas não tem ninguém mais? E nesse momento foi quando eu falei assim, um pouco assim tímida, eu falei, né? E aí me inscrevi. E depois, quando eu fui para casa, né, quando terminou o encontro, e falei para minha mãe, eu também me inscrevi. Aí minha mãe ficou surpresa, disse assim, mas você nunca falou nada, né? Eu falei, mas eu me inscrevi. Bom, e também eu creio que incentivada pela irmã Ilza, de ver que ela também queria ser irmã, então acho que aí foi onde eu também enganchei, né? De dizer, eu quero ser irmã, eu senti assim que ela foi uma motivação, né, nesse sentido para mim também. E depois, no ano de 78, ingressei no aspirantado em Nova Esperança, para concluir os estudos ainda a primeira etapa, depois ainda fiz 2º grau. E eu senti nessa caminhada que realmente Deus queria isso de mim e fui caminhando. Apesar das dificuldades e tudo isso, fui dando passos, né? Não que a gente também não teve crises e pensou de repente, e se eu volto para trás, mas sempre assim com aquela esperança de seguir a caminhada, porque eu sentia que realmente era isso, porque se eu me imaginava em outra situação, parece que eu não me encontrava. Era mesmo aí como irmã, como apóstola, que eu senti o desejo de continuar. Bom, depois eu continuo partilhando um pouquinho depois os passos que eu fui dando na missão até fora do país, para dar um pouquinho de espaço agora para a irmã Ilza. E agora conosco, então, a irmã Ilza, que vai partilhar um pouquinho também do seu chamado e da sua vocação. Então, desde pequena, de não sei que idade que eu me lembro, como a irmã Elenir partilhou, na comunidade, ela não tinha sacerdotes, era interior, e vinham os missionários, de vez em quando, né, vinham pregar missões. E numa dessas vezes vieram também irmãs, então essa lembrança que eu tenho, elas falando com as crianças, eu me imaginava eu também falando de Jesus para as crianças. Tá, e depois foi através do meu pai, ele que escreveu para as irmãs que ele conhecia no tempo de mocidade, e para as irmãs apóstolas. Depois as irmãs vieram lá nos conhecer, nos visitar. Então foi através dele, né, que eu
que eu assim dei os primeiros passos. E depois com a irmã Helenir nós ingressamos juntas, né? Fizemos, como ela disse, né? Fomos para Nova Esperança, fizemos a primeira etapa ali, depois fomos para Curitiba. E os primeiros anos de formação, postulado, noviciado, nós fizemos juntas. E depois, né, cada uma foi seguindo o seu caminho, foi por vários lugares. E nós depois nunca nos encontramos de vez em quando, mas não moramos mais juntas, né? Porque a missão foi diferente, os lugares por onde cada uma foi passando. Então, como eu disse, né, depois já que eu tinha sido noviça, feito aí já os primeiros votos, os votos perpétuos, surgiu a oportunidade, né, a madre perguntou, iam começar uma missão, o Instituto ia dar início à missão lá no Uruguai, e ela falou comigo se eu queria ir para essa missão, né, ser uma missionária. Então eu não me imaginava sendo uma missionária indo para outros países, mas eu fui e gostei, amei essa missão, porque lá a gente se sentia realmente fazendo as atividades na paróquia, né? Até batizado eu fiz, até casamento, acho que uns 2 casamentos. Então, quando o sacerdote não podia ir, também a gente tinha a oportunidade de administrar o sacramento, né? Os que uma irmã pode administrar. E eu amei muito, gostei dessa missão, fiquei aí quase 11 anos. Faltava só um mês para completar 11 anos na missão aí no Uruguai, La Paloma de Durazno, que era bem retirado, né? Um lugar bem assim, mesmo necessitado da presença de irmãs, o povo muito acolhedor. E depois eu fui designada para o Chile. O Chile, eu fiquei 3 anos lá em Antofagasta, que era no deserto de Atacama. Também um lugar muito lindo, pessoas queridas, nos receberam muito bem. Também gostei muito dessa missão, trabalhando na paróquia. E depois estive mais 10 anos, então completando, deu 13 anos total no Chile. Tive 10 anos em Santiago do Chile, que é a capital, aí trabalhando no colégio depois e na paróquia também. Gostei muito dessa missão e depois fui designada para o Paraguai. Só que no Paraguai eu tive só 2 anos. E depois do Paraguai, Argentina. Já faz 2 anos que eu estou lá. Então, se alguém me pergunta qual país que você gostou mais, é até difícil responder, porque cada país a gente tem uma experiência diferente, realidades diferentes. Eu posso dizer que é muito enriquecedor, a gente abre os horizontes, aprende outro idioma, outros costumes, fala com outra gente. Então, é maravilhoso. Na verdade, que é uma missão muito linda. Eu amo. E que bonito testemunho. E foi nos votos da irmã Helenir que a irmã Alice Reginato também fez o convite para eu ser apóstolo do Sagrado Coração de Jesus. Eu, de pequena, dizia que queria ser religiosa, mas depois que eu fui crescendo, esse chamado ficou um tanto que adormecido. E foi no dia da celebração dos votos perpétuos, com esse convite para participar de um convívio que ia acontecer em janeiro, que então eu decidi vir participar, conhecer mais a congregação. Eu conheci Madre Clélia através delas, né, que levavam os livros, os materiais, e me apaixonei também pela vida de Madre Clélia. Então fiz o convívio. Naquele ano foi em janeiro, uma semana de convivência com as irmãs. Nós tivemos a oportunidade de conhecer vários locais onde as irmãs exerciam a missão. E no ano seguinte, então, eu ingressei no postulado para fazer uma experiência. E eu vim para ficar 1 ano, fazer experiência e conhecer. E estou até hoje. O ano passado eu comemorei os 25 anos de consagração no Instituto. Estou muito feliz. Este ano estamos celebrando 125 anos da nossa presença no Brasil. E é o ano, né, dos peregrinos da esperança, e a vida religiosa é um peregrinar nesta esperança. A irmã Helenir e eu, em janeiro, completamos 38 anos, né, de consagração, então é uma longa caminhada. E como a irmã Ivani falou, né, que ela tem a irmã Helenir, irmã dela, eu também tenho uma irmã minha mais nova, a irmã Maria Vilma. No momento ela atua na missão em Bauru, São Paulo. Então, da nossa família somos em 4, né? 2 irmãs, né? Mas 2 irmãs, mais 2 irmãs e somos 4 primas. Que estamos, né, nessa caminhada, né, de viver a vida consagrada como apóstola do Sagrado Coração de Jesus,
Filhas de Madre Clélia, né, nessa missão, né, que graças a ela que enviou as irmãs ao Brasil há 125 anos atrás, né? Então, talvez não estaríamos aqui se elas não tivessem iniciado. E às vezes as irmãs brincam, né? Muita Ravasoli no instituto só, né? Mas Deus, ele passa, né, pelas famílias, ele chama aqueles que ele quer, na hora que ele quer e do jeito que ele quer. E ele vai nos capacitando. Eu já também estive fora do Brasil, morei no Chile, numa missão muito linda, principalmente com a Pastoral Juvenil. Já estive também trabalhando no Rio Grande do Sul e atualmente eu estou no Paraná, na Escola Santa Terezinha e também acompanhando, né, o GEFAS, que é nível de província. Então, Deus, ele faz maravilhas na nossa vida e na vida daqueles que compartilham com a nossa consagração. Agradecemos a você que nos acompanha, que segue, né, o YouTube, as nossas redes sociais, e faço um convite a você que continue rezando pelas vocações sacerdotais religiosas de modo muito especial pelas irmãs apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, este ano rendendo graças pelos 125 anos de presença no Brasil. A nossa gratidão. A você, jovem que está nos escutando, se Jesus te toca o coração, diga sim, vale a pena. Jesus é tudo.